E aí que depois que eles voltando dessa batalha, a Bíblia diz que as mulheres ali de Israel começaram a festejar, a se alegrar. Por quê? Porque o povo de Israel tinha vencido uma grande batalha. Começaram a ali cantar e a dançar, e ali no meio dessa música elas falaram: Saul matou milhares e Davi 10 milhares. Essa palavra foi suficiente para os ciúmes, a inveja entrar no coração do rei Saul. Então é interessante que se a gente ler esse texto superficialmente, você não vai compreender exatamente o que está querendo dizer. Se você se aprofundar, aí você vai compreender. Ao primeiro instante parece que ele tinha motivo para ficar dessa forma, mas não tinha motivo algum. Por quê? Naquele cântico não havia maldade alguma das mulheres. Muito pelo contrário, elas estavam festejando a vitória do povo. Não só de Davi, mas a vitória do povo de Israel. E ele sendo rei, ao invés de ele se alegrar que existia no reinado dele, um guerreiro vencedor, ao invés de ele pensar assim: ah não, glória a Deus que eu tenho um guerreiro, a qual a Bíblia diz que ele colocou como capitão do exército dele, ao invés de ele pensar assim: eu tenho um guerreiro vencedor como chefe do meu exército, e isso é bom para o reino, isso é bom. Não. Ao invés de ele pensar assim: pô, eu tenho Davi aqui, eu queria mais uns 10 desses aqui junto comigo. Né? Se fosse eu, de repente, outro rei, poderia pensar assim: queria ter mais 10 desse cara junto comigo. Ele não perdia uma batalha, ele era bom, mas não, ele pensou, ele distorceu totalmente. Sabe por quê? Porque naquela altura ele já não estava preocupado com o bem-estar de ninguém, ele já não estava preocupado em governar com retidão. Sabe o que ele estava preocupado? Com o seu status, com a sua fama, com os seus próprios interesses, com a cobiça e inveja que tomava aquele coração. Porque já tinha o inimigo entrado na vida dele. Então ele não somente se preocupava com seus próprios interesses, mas ele era rei. Ele era rei. Então ele deveria pensar no povo. Ele não pensou. Por quê? Porque o reino dele já estava tomado, porque ele já tinha dado lugar ao inimigo. Então assim, irmãos, quantas situações a gente passa na nossa vida, e aí a gente não entende por que a pessoa, por que aquela perseguição, e você começa a levar para o lado pessoal. E o que Deus tem mostrado para mim, que Deus falou comigo nessa palavra: vamos prestar mais atenção nas coisas, enxergar com olhos espirituais, passar a ter mais discernimento, buscar discernimento espiritual e visão espiritual. O que está faltando nesse tempo de hoje para nós é visão espiritual, visão, discernimento. O que está acontecendo? Por que essa pessoa está me perseguindo? Muitas vezes você está levando para o lado pessoal e você não está entendendo que aquilo é espiritual. O rei Saul não levou para o lado pessoal. Tem o lado pessoal da inveja, sim, tem, do ciúme, da inveja, mas tem, além de tudo, acima de tudo, é uma coisa espiritual. Era uma perseguição espiritual, porque Davi seria o próximo rei no lugar dele. Ele não sabia que Davi era o próximo rei, mas o inimigo que estava na vida dele sabia. E esse inimigo que usou ele para atormentar, para perseguir Davi. Então assim, o que está faltando para o povo de Deus hoje é discernimento espiritual, visão espiritual das situações. Vamos parar de enxergar as coisas somente de maneira carnal. Vamos passar a enxergar de maneira espiritual o mistério das coisas, o que está ao nosso redor. Que Deus quer nos dar esse entendimento, Deus quer despertar a igreja nesse sentido. Então, a gente vê que existem duas manifestações ali: a humana, que é a inveja, que é o ciúme, e a espiritual, que é a perseguição que ele teve contra Davi. Então, meus irmãos, é interessante assim. Olha como que é, olha como são as coisas. A Bíblia diz aqui antes que Saul, ele amou a Davi. A partir do momento que Davi foi morar no palácio, e ali Davi ele começou a servir, e era uma pessoa amável, tudo. A Bíblia diz isso claramente, que Saul amou a Davi.
para frente, já diz o contrário. O ódio entrou naquele coração, a ponto de querer matá-lo. Aí começou uma perseguição muito grande contra a vida de Davi. Rei Saul tentou encravar ele 2 vezes na parede, por diversas vezes tentou matá-lo. E Davi, ali se iniciou uma grande perseguição, né? Então a gente vê que um rei que ele disse que amava, e depois, logo em seguida, ele começa a odiar. Isso é o que faz, irmãos, a cobiça, a inveja, os ciúmes. Isso é o que faz a pessoa ser prepotente. É isso que faz a pessoa se tornar dessa forma. Mas ninguém impediu o que Deus tinha para a vida de Davi, né? E ali, na continuação da história, a gente vê Davi fugindo, Davi indo para o deserto, correndo sempre do rei Saul. E Davi, ele teve a oportunidade até de matar o rei Saul por 2 vezes, mas ele não fez, porque ele disse: quem sou eu para poder matar o ungido de Deus? Apesar de tudo, do rei Saul estar daquela maneira, ele respeitou a autoridade que estava acima dele, que ainda então ele era rei. E a gente vê que Davi, por ele ser obediente, por ele ser justo, como ele era, Deus ele honrou a vida dele grandemente. Deus honrou a vida dele, de sorte que ele teve um reinado muito bom na presença de Deus. Davi, ele é chamado segundo o coração de Deus. Ele que escreveu a maioria dos salmos, que são cânticos. Então, assim, meus irmãos, o que Deus ele tem falado comigo dentro desta palavra é que precisamos abrir os nossos olhos para enxergar o que está acontecendo ao nosso redor. Orar a Deus, pedir discernimento espiritual, porque as coisas de Deus, elas são assim. Tudo aquilo que Deus ele está à frente do negócio, sempre vai haver perseguição, sempre vai haver um levante naquilo que Deus está presente, naquilo que Deus está trabalhando. Mas ninguém vai impedir o propósito de Deus nas nossas vidas. Assim como ninguém impediu que ele se tornasse rei, com toda a perseguição, ele assumiu o reinado, ele assumiu o trono de Israel. Então, assim, meus irmãos, a gente vê na palavra de Deus, se você pegar de Gênesis até Apocalipse, você vai ver todos os homens e mulheres de Deus, eles sofreram perseguição, eles tiveram as suas lutas, mas prevaleceram, porque permaneceram, porque não confiavam neles, porque confiavam no Deus de Israel, o Deus da providência, que é o Deus que pode todas as coisas, que a gente depositar na mão dele. Então, os homens de Deus no Antigo Testamento tiveram que sofrer e passar batalhas terríveis, batalhas que colocavam em jogo sua própria vida, né? Coisas difíceis de suportar, perseguições, angústias, aflições, e eles prevaleceram, porque colocaram suas vidas na mão de Deus. Então aqui a gente vê que Davi, em toda essa perseguição, mesmo o rei tentando matar ele sempre foi obediente, sempre manteve a sua postura, sempre fez aquilo que é certo. Não é porque o rei Saul não gostava dele e até tentou matar ele, nem isso fez com que ele mudasse, porque Davi ele estava focado em Deus, não na justiça dos homens, mas na justiça divina, porque ele sabia que ele não precisaria fazer vingança com as próprias mãos. Então nessa noite, quero te dizer, não faça vingança com as suas próprias mãos, deixa Deus agir, deixa Deus fazer vingança em seu favor, porque a Bíblia diz que a vingança vem do Senhor. Cada um dará conta a Deus diante das suas obras. Não precisamos
se vingar de ninguém. Deus cuida de cada um, de cada situação. Somente a gente apresentar diante de Deus. E a gente vê, meus irmãos, essa amizade que teve entre Jonatas e Davi, algo sobrenatural, uma amizade que ficou marcada na Bíblia, essa amizade. Foi um laço muito forte que os dois tiveram, e da qual até por causa disso, o Jonatas ele ajudou a Davi a se livrar da ira do rei. Isso me chamou muito a atenção também aqui dentro dessa história, porque como é importante a gente ter amigos na presença de Deus, como é importante a gente ter uma amizade verdadeira, de pessoas que a gente pode contar. E aqui mesmo, Davi, ele fugindo para o deserto, ele fugindo do rei, a amizade prevaleceu, a amizade continuou. Isso eu vejo assim, no dia a dia. Às vezes eu paro e me pego pensando, tem pessoas que a gente não vê faz tempo, tem amigos nossos que a gente não vê há muito tempo, mas a amizade nunca muda. Toda vez que você vê a pessoa, é a mesma consideração. Você não precisa estar vendo a pessoa frequentemente, mas o que? Existiu um laço que foi feito e nunca vai se desfazer. Isso é uma amizade verdadeira. Então, meus irmãos, ninguém vai impedir o que Deus tem para nós. É com luta, é com perseguição, é com choro, é com angústia, sabe? Mas Deus, Ele, em todo tempo Ele nos ajuda, em todo tempo Ele abre portas, sabe? E interessante que quando Davi, ele, nessa corrida dele, do rei Saul, ele chega até o deserto e entra numa caverna, a caverna de Adulfo, que é chamada. Dentro dessa caverna, imagina a luta que esse homem estava passando. O rei Saul tentando matar ele, tendo que fugir, muitas coisas passou pela cabeça dele. Dentro dessa caverna, a Bíblia diz que se ajuntaram a ele todo tipo de homem, desgostoso de espírito, endividado, homens problemáticos ali. E ele, a Bíblia diz que ele foi feito líder deles. Eram muitos homens. Irmãos, olha que tremendo isso. Davi entrou numa caverna, ou seja, ele estava fugindo, ele estava em refúgio. Caverna é o oposto do campo de batalha. Ele estava fugindo. Ali era um momento que ele queria se esconder. Ele não queria a batalha. É um momento da vida dele que ele queria se esconder. Tem momentos na nossa vida que também a gente está numa caverna espiritual.